Se vocês observarem, os evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas, eles são muito rápidos. Os capítulos são muito curtos. E é importante perceber que todos eles foram escritos depois que Jerusalém foi destruída pela legião romana, comandada por Tito nos anos 70. Esses evangelhos todos começaram a ser escritos depois. Antes disso, foram escritas apenas as epístolas de Paulo. Só que a partir do ano 70, todos esses personagens, por exemplo, Mateus, um dos evangelistas, já havia morrido. Só quem restava vivo era João, dos apóstolos. Então, provavelmente, como o evangelho de Mateus surgiu depois de Marcos, os estudiosos acham que quem escreveu o evangelho de Mateus foi alguém que seguia Mateus, mas que não tem nada a ver com Mateus, ou seja, nem sequer foi testemunha ocular dos acontecimentos. A história da Terra é tão doida. Observe Maomé. Maomé nasceu no ano 570. Vocês aguentam mais 5 minutos aí de fofoca? Tem 11 de fita aqui ainda. Você está em constante desdobramento espiritual. Quem está prestando atenção à palestra é seu espírito fora do seu corpo. Aqui não dorme, não. Eu disse que estou trabalhando espiritualmente. 570, Maomé nasceu. Até os 40 anos, 610, Maomé nada tinha a ver com essa história de islamismo. Não existia nem esse troço. Nessa época, na Arábia, a língua árabe era tão pobre que poucos escreviam nessa época. E a pouca escrita que existia era só para registro de mercadorias. Não existiam livros na cultura árabe. Tanto que Maomé, como todo mundo daquela época que morava ali em torno de Meca, era analfabeto, pai e mãe. Só que era alguém extremamente inteligente, decente, honesto, respeitado por todos. Maomé nasceu pobre, perdeu os pais por volta dos 6 anos de idade, foi criado por um tio rico, mercador, que o ajudou a ser um grande comerciante. E aos 22, 23 anos ele já era, há um registro lá dele como sendo um importante comerciante. E uma viúva rica apaixonou-se por ele e vice-versa. Então esse tio comerciante e a viúva que se casou, só que a viúva era muito bonita, espiritualmente ela ainda é. Bem, deixa essa fofoca de lado. Essas duas personagens foram quem o tempo inteiro deram guarida a Maomé e protegeram Maomé das confusões que ele teria. Depois, senão, a turma tinha liquidado. Quando Maomé tinha 40 anos, já sedimentado na vida, já importante, mas analfabeto, Maomé detestava qualquer cidadão com mínimo bom senso de Meca. Ele não gostava do que ele via. O que é que ele via? Meca era uma cidade da tribo dos Coiraxitas. E desde a época de Abraão, ou seja, 2000 e poucos anos antes da época que Maomé viveu, ali já existia uma pedra, chamada hoje em dia de Caaba. Teria sido a pedra onde Abraão ia sacrificando o filho dele, Isaac, a pedido de Javé, só para testar Abraão. Esse Javé não tem jeito. Onde outras coisas teriam ocorrido, e os coraxitas transformaram a Caaba, naquele templo, num templo para que as pessoas, antes de Maomé, politeístas que existiam em Meca, pudessem cultuar os seus deuses, os seus ídolos, os seus santos. Em Meca existiam judeus, cristãos e árabes. Os árabes eram politeístas, os judeus, os cristãos seguiam Javé, o Cristo. Mas os árabes tinham santo para tudo. E era na Caaba que os árabes iam
como se fosse uma igreja, para fazer oferendas aos seus ídolos, aos seus santos. E os coraixitas cobravam pedágio para que os árabes pudessem lá chegar e fazer a sua peregrinação a Meca, naquela época. E Maomé era um cara que não aceitava isso. E ele costumava se retirar para meditar em cavernas situadas próximas a Meca. Ele tinha o hábito de ser alguém solitário. Amava profundamente a esposa. Era um homem, uma figura maravilhosa. Tudo indica que é o mesmo espírito de Moisés encarnado, pelas fofocas do PC Verocílio, posso estar enganado. E um belo dia, aos 40 anos, por volta do ano 610, alguém diz: ei, você, vamos começar a trabalhar. Ele começa a ver luzes, algo se apodera dele, e ele começa a recitar, já que ele era analfabeto, versos. Que versos? Eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu estou tomando a ti como meu servo, papapá, papapá, para que, ou seja, o Alcorão, que é um livraço, foi sendo comunicado a Maomé através de versos. E do ano 610 até o dia da morte de Maomé, 636, se não me engano, 32, 36, durante 20 anos, Maomé ficou recebendo esses versos e dizendo. E ninguém copiava nada, porque Alcorão, os senhores sabem o que quer dizer? Alcorão é recitação, é essa a tradução. Tudo era recitado. Nessa época, as pessoas tinham uma inteligência auditiva e fixação de memória fantástica, que nós fomos perdendo na medida em que a escrita surgiu. E os versos transmitidos a Maomé eram versos de fechamento de código, ou seja, do jeito que a gente utiliza rima para fechar as frases de um verso de um poema, o árabe foi sendo enriquecido através da recitação do Alcorão que era dada a Maomé. As pessoas que estudavam, e Maomé nos primeiros 10 anos só recitava esses versos, possuído por alguma força maior, só para a esposa dele e alguns amigos. Essas pessoas iam decorando os versos, pois que ninguém sabia escrever, nem a esposa de Maomé. Então vejam que loucura. Depois que Maomé morreu, os califas seguidores deles, que deram origem aos sunitas, não aos xiitas, que é outra história, quando o islamismo começou a se expandir e chegava em outras linguagens, e então se percebia que para adequar a recitação a outra língua que não árabe, algumas distorções começavam a ocorrer, é que um colegiado de califas e sábios decidiu transformar o Alcorão, que era recitação, em um livro escrito. E cada surata, o Alcorão é um livro composto por 114 grandes capítulos, suratas, vamos assim falar. Cada uma dessas suratas que era escrita por esse colegiado era posta à prova por pessoas que haviam convivido com Maomé e sabiam de cor as tais suratas. E é incrível como na espiritualidade o Alcorão é tido como fidedigno. Ou seja, seja lá quem foi que conseguiu escrever aquilo, escreveu muito aproximadamente daquilo que era recitado originalmente por Maomé. Vejam que coisa espantosa. Porém, a partir da fixação desse livro, os hadiths, ou interpretações feitas por muitos sábios ou pesquisadores muçulmanos, começaram a surgir. A que Osama Bin Laden faz hoje em dia
É só mais uma interpretação. Porque, diferente do catolicismo, o islamismo não tem uma autoridade central. Qualquer islâmico tem o direito de interpretar o Alcorão